Hey, what up, folks? E aí, galera? Hoje eu trouxe aqui 5 erros muito cometidos por brasileiros. E são erros que acabam entregando o brasileiro, mesmo ele sendo fluente, talvez, em inglês, ou falando bem inglês, esses erros acabam te pegando. So starting with mistake number one, galera, erro número um. Um erro comum, galera, entre brasileiros é dizer I stay without. Por que que isso acontece? Porque na verdade o brasileiro, quando ele está falando inglês, ele tenta traduzir do português para o inglês. E isso é um erro muito comum, entre a gente que fala duas ou mais línguas, né? Um, e o que que acontece? Quando você traduz algo para inglês, né, ao pé da letra, você acaba usando expressões brasileiras que não são comuns, né, nos Estados Unidos. E esse é o pior erro, né, do brasileiro. Então, eu gosto de dizer que o inglês ele não é traduzido, né? Ele é entendido, ok? Ou interpretado também. Então, por exemplo, I stayed with doubt, no português, eu fiquei com dúvida, né? E é o que o brasileiro gosta de usar muito, né? Então, em inglês, a forma correta é I was in doubt, eu estava em dúvida, talvez, né? Mas no português eu estava com dúvida. Or I wasn't sure, eu não tinha certeza, ok? Então lembre-se, I'm in doubt para expressar incerteza, tá? Então nunca with doubt, com dúvida, porque no português a gente usa o com, então quando você traduz o com, você usa o with, né? Mas no inglês, na verdade, essa expressão a gente não usa with, a gente usa o in no lugar do with, certo? É a outra preposição. Alright, galera, mistake number two, né? I'm with headache. Ok, já escutei bastante isso aqui nas aulas, né? I'm with headache, né? Dor de cabeça, galera, a gente não basicamente fica com, né, a dor de cabeça em inglês, né? A gente tem a dor de cabeça em inglês, ok? Então, em vez de eu estou ou eu estava com dor de cabeça, né? A gente tem a dor de cabeça. Então, um erro comum entre o brasileiro é dizer I'm with headache, né? Tentando dizer que eu estou com dor de cabeça. O correto é usar o have nessas situações, ok? Então, I have a headache, não I'm with a headache. Eu tenho dor de cabeça, né? Eu não estou com a dor de cabeça. Então, para descrever dores, sempre utilize o have, tá? Ou também o verbo feel, tá? Ali não está escrito, mas o verbo feel é também de sentir. Então, dependendo da situação, você não vai usar o have, você vai usar o feel. Mas normalmente tem o mesmo sentido, tá? Mistake number three, galera. I have sure, né? O famoso erro do brasileiro tentar traduzir ao pé da letra, né? Eu tenho certeza, né? I have, eu tenho, e o sure a gente traduz como certeza. Só que o sure, galera, nem sempre ele vai ser certeza, tá? Mas aqui, de qualquer forma, traduzindo ao pé da letra, né? Então, o erro comum entre brasileiros é usar o have para expressar certeza. Que é um erro muito comum também, galera. Então, em inglês, usamos o verbo to be, tá? Para expressar incerteza. Então, a forma correta é I'm sure or I'm not sure. Eu tenho certeza, eu estou com certeza, né, no português. Ou I'm not sure, eu não estou com certeza. Que no caso não faz sentido, né, em português. Então, por isso que eu falo, o português, o inglês, sorry, ele não é traduzido, né? Ele realmente é entendido, ok? Lembre-se disso, galera. Next one, mistake number four, galera, cortar o cabelo, né? Esse aqui é um dos erros menos comuns, mas acontece bastante também. Então, um erro comum em inglês acontece quando falamos sobre serviços realizados por outras pessoas, né? Ao invés de I cut my hair yesterday, a gente usa I got my haircut or I had my haircut, né? Não vou dizer que I cut my hair é necessariamente 100% errado, tá? Mas não é uma expressão muito comum entre os americanos. Então, eles não cortam cabelo, eles têm o cabelo cortado ou alguém faz algo por eles, né, naquela situação. Alright? Então, assim, para soar mais natural, mais americanizado, por exemplo, I got a haircut, or I got my haircut, I had my haircut, or I had a haircut, ok? Eles usam esses dois verbos, o got or had,
para dizer, né, que cortou o cabelo, em vez de falar que cortou literalmente, usando o verbo cut, ok? E isso é uma das que pega o brasileiro bastante, porque a gente fala que corta o cabelo em português, então quando a gente traduz, a gente automaticamente, né, usa o verbo cut também em inglês. Alright, esse daqui, galera, eu já falei antes, é a questão da idade, galera. Eu já falei bastante vezes, não só para vocês, até para os meus alunos, mas acaba pegando muita gente, galera. É um dos erros, assim, mais comum, eu diria, né? Que é falar nossa idade usando, né, o have or has, né? Ou had também no passado, né? Por quê? Porque a gente tem a idade, né, em português, e no inglês a gente não tem a idade, a gente é aquela idade. Então, um erro comum entre brasileiros é dizer que she has 20 years, né? Ela tem 20 anos, que no português faz sentido, né? Mas no inglês não, galera. Então, em inglês, para expressar a idade, usamos o verbo to be. She is 20 years old. Ela tem 20 anos de idade. Sempre, galera, sempre. E um outro erro também que não está aqui é terminar, né, a idade sem falar o old, tá? E terminar só no years. Por quê? Porque a gente tem 20 anos, né? Mas no inglês a gente tem 20 anos de idade. Ou a gente só tem 20, ou a gente tem 20 anos de idade, tá? A gente nunca tem só 20 anos no inglês. Então muitas pessoas falam she is 20 years. Ela tem 20 anos, né? Ou ela é 20 anos, né? No português, traduzindo ao pé da letra, né? Um, mas na verdade, se você for usar o years, tem que lembrar, galera, é obrigatório, é como se fosse um combo, tá? Ele vai ser usado com ou em seguida. O 20, 20 years, por exemplo, ele pode ser usado, claro, em falas, porém para falar sobre um determinado período, tá? Não sobre a idade de alguém ou algo do tipo, ok? Por exemplo, I work in this company for 20 years. Trabalho nessa empresa por 20 anos, alright? Ok, galera, então só para a gente finalizar, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Só entrar em contato, não é um contato nosso, galera. But yes, that's it, galera. Take care, have a good one. And procure, galera, no Instagram, @teachertamara, né? Or @teachertalis. And subscribe, galera, para o nosso canal. See you later, folks.